É para isso. A gente precisa prestar atenção. Porque a mensagem, ela precisa pelo menos. A mensagem precisa pelo menos fazer a gente ficar pensando. Remoendo. Se é uma mensagem que fala, tá bom, tá uma benção. Vai lá. Glória a Deus. Talvez nos dê sono. É rebelião, é guerra. Eu quero fazer um exemplo bem estranho aqui, mas há alguns anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, houve nos presídios brasileiros, não sei se é alguns 10 anos atrás, mas há uns anos atrás, você pode pesquisar na internet, imagens. No Brasil aconteceu várias rebeliões ao mesmo tempo, em vários presídios. E aqueles detentos estavam furiosos. Uma força sobrenatural. Em alguns presídios eles cortaram a cabeça ali dos agentes penitenciários e jogaram fora dos muros do presídio. Queimaram o colchão, mataram pessoas. Tropa de choque entrou, foi uma matança danada. Isso repercute até nos dias de hoje. Porque havia ali uma rebelião. Quebraram as regras. Quebraram as normas. Desrespeitaram superiores. Jogaram tudo para cima, literalmente botaram fogo. E tomaram conta do pavilhão. Sabe como é que se dá a notícia na televisão? Rebelião. Agora você imagina uma rebelião espiritual. Envolve o ser humano, mas envolve a esfera espiritual, meu amado. Efésios está dizendo para nós que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os anjos, as potestades que habitam os ares. Então você imagina o tamanho da força, do poder que estão para tirar eu e você da presença do Senhor. Você já imaginou o tamanho da luta, da guerra, do combate espiritual que se dá nas zonas espirituais? Que nós nem fazemos ideia, pouco sabemos do nosso mundo literal, secular. Quanto mais das coisas espirituais. Por isso o revestimento de Cristo é essencial no tempo de hoje. Corremos o risco de perder a salvação mesmo louvando a Deus. Por falta de visão, por falta de saber, por termos a ignorância, a surdez, a rebelião. Surdez da qual eu vou falar agora. Que é uma outra característica. Que o incrédulo pode ouvir a voz do pregador, mas pode não ouvir a voz de Deus. Olha a surdez espiritual, meu Deus. A menos que Deus leve a verdade pregada do ouvido até o coração. Isso tem acontecido, querido. Meu Deus. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem, disse o Senhor? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, João 8,43. Em João 8,47 diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqueles que não são de Deus não dão ouvido a Cristo e são incapazes de ouvir a palavra dele. Este é o testemunho da depravação radical do homem. Isso não significa que todo homem é tão mau quanto ele pode ser, mas sim que a totalidade do ser humano está contaminada pelo pecado. A mente, o coração e a vontade estão escravizados pelo pecado para fazer a vontade de Satanás. Esta verdade da depravação total, da total incapacidade de aceitar a Cristo, não é algo difícil de entender, querido. É algo difícil de engolir. Isso porque fere o nosso precioso orgulho de livre-arbítrio e nos deixa na condição de pecadores. Meu Deus! A condição de pecadores perdidos, totalmente dependentes de Deus. Contudo, meu amado, a importância de nos atentarmos a essa doutrina é que se não entendermos as más notícias, não iremos nos regozijar nas boas. A glória da graça de Deus brilha mais forte sobre o pano escuro da nossa depravação. Se entendermos quão grande era a nossa miséria espiritual, poderemos perceber quão grande salvação recebemos em Cristo. Eu não sei se você conseguiu compreender, querido, mas existem alguns pontos que nós precisamos realmente entender que somos. Que existe uma ignorância espiritual. Hoje há muito assim, olha, Deus vai te dar vitória. Eu quero profetizar na tua vida que Deus tem um plano para a tua vida.
Mas será que Deus só tem um plano para algumas vidas? Não são para todas? E se são para todos, então por que estão profetizando isso? Se já existe um plano, então isso não é profecia. Alguns posters na internet dizem assim, te prepara para a tua vitória. Ela já está chegando. A vitória já está pronta, querido. Mas existe um caminho, uma via. E ninguém, desde o mais simples membro da igreja até o mais comprometido ali, ele está isento de passar por esse caminho. Ele terá que passar por essa via. Vamos parar com esse tipo de... Deus tem um plano. A vitória está chegando. Subterfúgios que arrumamos nos dias de hoje. Para dizer que o culto foi uma benção. Para dizer que houve profecia. Para dizer que houve milagre. Mas não está havendo o milagre da mudança. Não está havendo o milagre da transformação. Não está havendo o milagre da ressurreição. Já que agora, do novo nascimento, não está havendo. Algo está errado. Algo está inconforme. Não tem conformidade com a palavra, querido. É a triste realidade, querido. Da mesma forma que o evangelho é radical, o pecado também é radical quando ele está agindo no homem. Não tem tempo fácil não, querido. Abramos os olhos espirituais e vamos ver a situação, não está fácil. Para ninguém, para nenhuma religiosidade, para nenhuma denominação, e eu digo para você que não frequenta nada, que você que não atua na tua fé. Começa, se desperte, se liga. Não é show, não é evento, não é gritaria, não é pula-pula, não é representação, não é teatro, não é nada disso, tudo isso é carnal. É carnal, é vaidade, é sensualidade. Nosso cristianismo é sensual em uma parcela muito grande dela, não ajuda em nada. Nosso cristianismo é muito vaidoso, grande parte dela é vaidosa e não ajuda em nada. Cristianismo nosso, boa parte dele é preguiçosa, não ajuda em nada. Só atrapalha, porque estão surdos. Estão ignorantes as coisas do Senhor. No fundo, tem ódio da santidade de Deus. Por isso não praticam. Há uma rebelião. Há uma surdez. Talvez estão ouvindo,